Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos tratar essa semana, né, do roteiro 15. Eu, professora Carla, aqui mais uma vez para falar com vocês agora, só que da Inconfidência Mineira. Nós vamos agora para a história do Brasil, né? Então vamos entender um pouco desse tema. A Inconfidência Mineira, precisamos entender que Inconfidência e Conjuração significam a mesma coisa, tá? Na verdade, foi um movimento emancipacionista, ou seja, tinha a ideia, o ideal de separar Brasil de Portugal. Até então, nunca tinha acontecido de um movimento, né, rebelde no Brasil querer separar, né, acabar com a dominação de Portugal sobre o Brasil. Então, a Inconfidência vai ser esse primeiro movimento, certo? No final do século XVIII, o Brasil, como ainda era uma colônia de Portugal, sofria muito, gente, com os abusos políticos e principalmente com as cobranças de impostos que eram extremamente altas, tá? E aí a gente vai para Minas Gerais. Minas Gerais é o quê? Minas Gerais é o ciclo do ouro, tá lá, né? Fervendo o ciclo do ouro. Muito bem. Todo o ouro que era encontrado tinha que ser entregue o quinto. O que, que era o quinto? Era 20% para a coroa portuguesa. Muito bem. Só que de tanto explorar, vocês sabem que jazidas é uma coisa que esgota, né? É a natureza que produz. Então, se você explora, explora, explora e não dá tempo da natureza se refazer, óbvio, uma hora vai esgotar. E aí teve em alguns momentos, né? A partir de algum momento, aliás, o ouro esgotou. E os mineradores não tinham como entregar os 20% para a coroa. E nesse momento vinham as punições, e elas eram extremamente severas, onde, por exemplo, o minerador podia ser até degradado para a África, ou seja, levado à força para a África, certo? Bom, então a coroa portuguesa, achando que os mineradores estavam escondendo o ouro e tudo mais, resolveu decretar a derrama. O que é a derrama? Era a cobrança forçada dos impostos, tá? Então, eles chegavam para cobrar os impostos. Na hora de cobrar, não tinha o ouro, o que a pessoa tivesse era tirado da família, né? Então, eles eram jogados à própria sorte. Toda a riqueza da família era confiscada pela coroa portuguesa. Muito bem. Todas essas atitudes, né, foram provocando que uma insatisfação muito grande no povo mineiro, mas, sobretudo, nos fazendeiros, nos mineradores, né, na elite mineira, né, onde os seus filhos, por exemplo, iam estudar na Europa e quando voltavam da Europa, voltavam com todas aquelas ideias iluministas de igualdade, de liberdade, né, com as ideias republicanas. E aí começou, a partir de então, o movimento da Inconfidência Mineira, onde essa elite mineira, né, começou a conspirar contra a coroa portuguesa para separar Brasil de Portugal. Óbvio que eles queriam participar da política do país, né, porque eles não tinham o direito da participação, então eles queriam modificar muitas coisas. Nesses planos, né, eles queriam transformar o Brasil numa república, né, eles queriam muito abrir universidade, mas você veja, o pobre não tinha nem a escola primária para frequentar, mas eles queriam abrir universidade, claro que para os seus filhos, né, da elite. Queriam abrir indústrias em Minas Gerais, claro, para eles serem os donos, né? Era tudo voltado meio que para a elite mesmo, certo? Mas, por exemplo, não citavam sequer nada sobre a escravidão. Então, não tinha nenhuma ideia de libertação dos escravos, certo? Bom, e aí esse grupo também idealizou uma bandeira, né? Que era a bandeira que hoje, inclusive, é a bandeira de Minas Gerais. Esta bandeira,
onde é escrito em latim libertas quae sera tamen, que significa liberdade ainda que tardia, tá? Bom, na verdade, Joaquim Silvério dos Reis, que estava atolado em dívidas com a coroa portuguesa, resolveu então entregar os inconfidentes, né? Onde 11 deles foram degredados para a África e somente o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que era o mais pobre, o mais empolgado com o movimento, com a ideia de separar Brasil de Portugal, foi o único que manteve a condenação, né, pela forca, então ele morreria na forca, e 3 anos depois ele foi enforcado na Praça Lampadosa, no Rio de Janeiro, e as partes do seu corpo foram espalhadas, né, ao longo ali da cidade, da cidade de Vila Rica, e sua casa foi queimada, no terreno foi jogado sal, né, para que nunca mais nada crescesse ali, para servir de exemplo para que outros movimentos não acontecessem. Então esse é o movimento da Inconfidência Mineira. Vamos para as questões do roteiro. Primeiro, o que foi a Inconfidência Mineira? Está no texto, tá, gente? Tudo que está aqui está dentro do texto, simples de achar e simples de entender também, porque o movimento é bem simples. 2. De acordo com o texto, o que era a derrama? 3. Quais ideias vindas da Europa influenciaram os inconfidentes, né? Então, quais são as ideias, né, que deixaram eles loucos para libertar Brasil de Portugal? 4. Qual era o objetivo dos inconfidentes? O que eles mais desejavam? Está lá também no texto, é só retirar, tá certo? Um beijão, pessoal, e qualquer dúvida é só entrar em contato. Um bom estudo para todos.